De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico. Contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com. A rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF. Valorizando sempre a literatura e seus autores. Fiquem agora com mais um ciclo de entrevistas da radioletras.com, onde todas as vozes se encontram. Olá, meu nome é Gilbson Alencar. Hoje vou entrevistar para a radioletras.com o escritor, jornalista, palestrante e agente literário Marcos Linhares, presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal e do Instituto Construir o Bem. Linhares já publicou 13 livros e conquistou prêmios. Uma de suas obras, Faço, Separo e Transformo, escrita em parceria com Marcelo Capucci, foi vencedora do prêmio International Latino Book Awards. Linhares, de onde vem sua paixão por livros e pela escrita? Olá, meu querido Gibson, e a todos os nossos ouvintes aí da rádio. Bem, começa bem lá atrás. Eu, menino, tive uma vida familiar muito complicada no início da minha vida, e eu fui criado pela tia da minha mãe. E como eles já eram bem mais velhos, né, quando resolveram me criar, eu não tive uma infância propriamente dita, não soube o que foi subir numa árvore, essas coisas. Eu só estudava. E tinha uma lista de horários bem rígida. Então, eu só tinha 2 amigos naquela época. Amigos externos, né? Eu só tinha os livros que ficavam enfileirados nas estantes e a televisão. Então eu botei na minha cabeça, quando era criança, que eu um dia ia escrever livros que fossem fazer companhias àqueles outros que estavam na estante e ia trabalhar em televisão. Graças a Deus, aos 50 anos, eu posso dizer que eu realizei esses 2 desejos. Fui repórter de TV, fui âncora e também consegui escrever vários livros. E continuo escrevendo e é isso que me move, a minha força motriz. Eu acho que a gente tem que sempre procurar realizar sonhos e não deixar que, de maneira alguma, a gente se perca. Da minha maneira de ver, a literatura, assim como a arte, estão aí para servir o ser humano, que se sente sempre muito abandonado e precisa muito de companheiros. Um bom livro é um grande companheiro. Daí vem meu grande amor pelas letras e pelos livros. Aos 15 eu lancei meu primeiro, um livro de poemas, e finalizo apenas com um relato de um dia, meu avô, pensando bem em mim, preocupado, porque tinha ouvido que o seu neto escrevia poemas, me chama para uma conversa com um cinturão na mão. Ele era libanês e tinha uma loja de tecidos. Ele me perguntou: me disseram que você escreve poemas, isso é verdade? E eu, todo sem graça, disse que sim. Ele falou: olha, você vai me prometer que nunca mais você vai fazer isso. Eu prometi. E claro que eu descumpri minha promessa, porque foi exatamente naquele dia que eu tive toda a certeza do mundo que eu seria escritor. Conte-nos um pouco sobre os principais prêmios que recebeu como escritor. Olha, o International Latino Book Awards é a maior premiação que é realizada para os latinos nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ser finalista nesse prêmio. Primeiro eu fui finalista com um livro chamado Não Existe Crime Perfeito, e depois eu escrevi um livro com um grande colega, o Marcelo Capucci,
grande escritor, e nós ganhamos o International Latino Book Awards, dessa vez eu tinha sido finalista na categoria de não ficção, e agora fomos premiados, né? Ficamos em primeiro lugar lá em Los Angeles com um livro infantil, que eu faço, separo, transformo, que foi melhor livro infantil ilustrado em língua portuguesa. Fora isso, eu não costumo participar de premiações, dificilmente me inscrevo. Essa foi uma das poucas vezes que eu me inscrevi. Então foram até agora as únicas premiações que eu tive. Mas eu quero salientar que meu maior prêmio até hoje foi ter me juntado com mais 12 escritores brasileiros aqui de Brasília, e nós termos mandado traduzir os nossos livros em língua inglesa e termos comprado um stand na Book Expo America, que é a Feira do Livro de Nova York, e lançarmos os nossos livros, nós 12 brasileiros, lançarmos nossos livros em língua inglesa lá, representando o Brasil. Essa foi a primeira vez que isso foi feito. Um grupo de brasileiros lançando seus livros em língua inglesa na Book Expo America, que foi uma feira literária muito tradicional nos Estados Unidos, que foi fundada pelo Mark Twain, o famoso Mark Twain. Estar em Nova York, participando daquilo, sendo entrevistado junto com meus colegas para a mídia americana, fazendo o lançamento dos nossos livros na Brazilian Endowment for the Arts, que é a Biblioteca Brasileira em Nova York, que é dirigida pelo acadêmico Domício Proença. Ter feito isso em parceria com o Consulado Brasileiro em Nova York, ter recebido residentes naquela área, né, dos Estados Unidos. A Brazilian Endowment for the Arts fica em Manhattan. Então foi para mim um grande prêmio. Estar ali foi uma coisa fantástica. E como jornalista, eu fui deixar, junto com outro colega, com o Judivan Vieira, nós fomos à sede do New York Times para deixar os nossos livros, que eles quiseram dar uma olhada, ler os nossos livros para ver se iriam resenhar, não é? Então deixei lá o meu livro, Judivan deixou o dele, levamos da colega Adriana Cortland. Então isso para mim foi, até o momento, um grande prêmio. E tem um prêmio de 2020, que foi quando o editor do Jornal de Brasília aceitou a minha proposta de publicar um folhetim. E agora, em setembro, no dia 15 de setembro, na semana que vem, deverá ser concluído o folhetim Outro Lugar na Solidão, que é uma novidade de 200 anos. Nós conseguimos, no meio dessa pandemia, no meio de nós estarmos imersos nessa realidade virtual, conseguir publicar um romance em capítulos, como aconteceu com Alexandre Dumas, com Os Três Mosqueteiros, ou Engraçadinha Mais Ordinária, do Nelson Rodrigues, entre tantos livros que foram publicados assim. Está aí outro grande prêmio, dentre os vários que a gente vai conseguindo na vida. Fale a respeito do folhetim Outro Lugar na Solidão, publicado no Jornal de Brasília. O que motivou você e seus parceiros escritores, Adriana Cortland e Marcelo Capucci, a investirem nesse projeto literário? Qual é o enredo dessa história? O ano começou e aí nós nós assistimos assim, impressionados, declarações de que em determinado momento da pandemia, o médico teria que escolher a quem entubar. Não havia leitos para todo mundo. Eu vi isso da boca do ministro da Saúde, que tinha substituído Mandetta. E eu fiquei pensando, eu estou com 50 anos, na situação dos idosos, que todos nós vamos caminhar para lá. Na desassistência, no desamparo, e aí acabei pensando no amor. Como que também
determinados idosos, eu já vi essa situação de perto, acabam se sentindo não mais merecedores de amar, se sentem abandonados, não querem ter mais nenhuma relação. E aí eu achei que isso daria uma bela história. E aí eu convenci a Adriana Cortland e o Marcelo Capucci, que são meus parceiros, a escrevermos juntos um romance que falasse sobre isso. E aí depois eu pensei, por que não falar com o Jornal de Brasília e ver se eles não comprariam isso para a gente publicar como um folhetim. O Rodolfo Lago, que é o editor, topou. E estamos aí com a nossa meta de 26 capítulos. Estamos no capítulo 23. O folhetim é publicado 2 vezes por semana, sempre às terças e quintas. Estamos aí na reta finalíssima. A história de Outro Lugar na Solidão, ela é uma história de amor da maturidade da vida de duas pessoas, Nonata e Giacomo. Exatamente quando pensam que sentimentos e sensações mais simples e básicos da vida não lhes afetam mais, estes sentimentos irrompem. Giacomo e Nonata vivem uma história de amor nos tempos do coronavírus, nos tempos do superfaturamento de equipamentos de proteção, de corrupção endêmica no sistema de saúde local. O entrelaço das vidas deles acontece par e passo com descobertas que provocam loopings assim na vida de qualquer pessoa. O pai de Diaco é o prefeito e protagonista dos roubos e do uso da máquina pública para enriquecimento pessoal. A mãe do Diaco dedica sua vida a ocultar segredos de família, e para tal não há limites. E, enquanto isso, cada personagem lida com as consequências de escolhas passadas que moldam destinos assim como canyons. Por onde eles descem de caiaque, o vírus se alastra e impõe medidas que colocam frente a frente duas características humanas: a solidariedade e a ganância. É um livro que a gente está fazendo com muito carinho, é um lindo projeto, e a gente agora está na pré-venda. Então, nós lançamos a pré-venda na sexta-feira passada, e a gente está numa expectativa legal. O livro digital vai ser lançado na quinta, dia 17/9, e na terça, dia 29 da quinta, 17/9, né, 17 de setembro, agora 17 dia desse mês, e no dia 29 a gente vai lançar a edição impressa. Então, convido todos a, se puderem depois, apreciar, a degustar O Outro Lugar na Solidão. Como presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, você tem uma visão estratégica das políticas públicas voltadas para a cadeia produtiva do livro e da leitura em Brasília. Como você avalia essas políticas? O que é que está no rumo certo e o que precisa mudar? Olha, a questão do livro da leitura no Brasil, ela tem se complicado bastante nos últimos anos. E eu acho que grande parte disso é culpa nossa. Eu acho que em muitos momentos nós artistas somos omissos, por um milhão de motivos. No nosso caso da literatura, nós escritores, o nosso fazer literário, né, a nossa atividade cultural, ela, de certa forma, já nos impõe a um certo isolamento, porque a gente precisa escrever, a gente precisa de silêncio, precisa se isolar. Alguns vão para chácaras, outros fazem isso em casa. Então, o escrever é uma atividade solitária. E acho que talvez isso se reflita também na nossa condução. Então, nós não temos tantos lutadores, tantas pessoas. São poucas, são valentes, são bravas, que são maravilhosas, mas são poucas. E, infelizmente, também a gente tem que lidar com outra coisa que acomete os artistas de maneira geral, as pessoas, não só os artistas, né? Que é a vaidade. Então, muitos escritores preferem ficar ilhados na sua obra, no seu ego, e não perdem tempo para determinadas batalhas.
Eu acho que estariam aí vários problemas. E isso acarretou que, por exemplo, aqui no Distrito Federal, já teve um tempo que a gente tivemos um assessor de literatura, que foi o Gustavo Dourado, que trabalhava na Secretaria de Cultura. A gente já teve esse status, a gente teve uma subsecretaria do livro da leitura. Hoje a Secretaria de Cultura não tem mais nenhum referencial. O subsecretário não entende nada de livro de leitura e não dialoga com a gente. O secretário é bom, é escritor, mas não tem nada especificamente para nós. Tem a diretoria da Biblioteca Nacional, mas que está aí parada. Foi lançada com estardalhaço, com presença do ministro da Cultura, da ministra da Cultura na época, que era a irmã do Chico Buarque, Ana de Holanda. Foi lançado o plano do livro da leitura do DF, que foi abandonado. Nada foi feito, nada foi construído. E quem estava à frente disso na época fez de maneira muito relapsa, sem consultar as partes que deveriam. Foi mal feito, não foi bem traçado. Tanto é que foi abandonado. Tanto é que a subsecretaria, que depois virou coordenadoria, que acabou, ficou de fora. Nós não temos mais nada. Nós não temos uma política para estudar os escritores brasilienses nas escolas. Nós temos uma lei que existe há muitos anos, há mais de 10 anos, dentro da nossa lei orgânica, que diz que é obrigatório o estudo da literatura brasiliense nas escolas públicas. Isso nunca foi regulamentado. E nós temos feito várias procuras à Secretaria de Educação para isso e a gente não consegue. Porque toda vez que a gente fala com uma pessoa, quando a gente volta já é outra. Porque não há continuidade na política. Então a gente fica atravessando os ofícios, e aí o sindicato, eu acho que se destaca nesse sentido. O trabalho do Sindicato dos Escritores tem sido lutar por políticas públicas que estão abandonadas. Estão abandonadas. Aqui no Distrito Federal, a gente teve um secretário de Cultura recentemente, que nos levou a crer que ele queria fechar a Biblioteca Nacional para usar os andares para colocar. Ele mesmo ocupou um andar, ele saiu da Secretaria de Cultura onde ele estava, porque a vista na esplanada é muito mais bonita, né? Largou o gabinete dele, que já existia, e ocupou um andar. Gastou uma grana para adaptar um banheiro privativo para ele, para ocupar um andar da Biblioteca Nacional sem a menor necessidade. Desalojou obras raras, desalojou um monte de coisa, ao nosso ver, por vaidade. Então, a gente brigou naquela época, fizemos manifesto e tal, e graças a Deus, nada aconteceu. Graças a Deus. Talvez estivéssemos errados, mas se estivéssemos certos e tivéssemos ficado apenas esperando para confirmar que as nossas suspeitas não eram infundadas, quando a gente acordasse, a gente já teria perdido. Então, agir por prevenção não é esperar que o cano que está aparecendo que vai entupir, esperar entupir para agir. A gente tem que agir preventivamente na cultura, na literatura. As bibliotecas estão abandonadas. Não há uma gestão competente há muito tempo das nossas bibliotecas. Linhares, para que serve um sindicato de escritores? De que maneira o Sindi Escritores tem atuado em favor dos autores e da literatura de Brasília? Gibson, o Sindicato dos Escritores é uma instituição que já existe há muitos anos, não é? E ele foi criado primeiramente como uma Associação Nacional dos Escritores Profissionais, que depois virou o Sindicato dos Escritores. Ele é uma instituição antiga. É uma instituição que esteve à frente aí, por exemplo, do ato de criação da Feira do Livro de Brasília. E ele é uma instituição que ajuda os escritores, primeiro, para lhes dar consciência do seu papel social. Então, para criar essa interlocução com os autores, ele serve para orientar os autores quanto às suas diversas possibilidades, como estimulá-los a participar em concursos, estimular a
a que eles consigam mostrar as suas obras. Por exemplo, nós temos um projeto chamado Cindy Escritores em Casa, e esse projeto nós temos um vídeo publicado de segunda a sexta-feira nas nossas redes sociais. É um projeto muito bacana, as segundas com poetas, as terças com crônicas, as quartas com contos, as quintas com histórias infantis e as sextas com narrativas longas. E ali nós temos a oportunidade, nós, do lado de cá, de conhecer a obra desses autores. Nós, autores, temos a oportunidade de conhecer a obra de outros autores. E nós, como autores, temos a oportunidade, sindicalizados, de mostrar o que a gente é capaz de fazer. Então, o sindicato ele também lida fazendo essa ponte com os eventos da cidade, como a Bienal, como a Feira do Livro. Então, o sindicato traz ao conhecimento dos seus autores, né, dos seus sindicalizados, as políticas públicas, os editais, o que anda acontecendo nesse mundo literário. E, ao mesmo tempo, o sindicato ele se envolve nessa questão das políticas públicas. O que acontece? Nós temos várias associações e academias e outras entidades, coletivos, que são todas muito importantes porque lidam com a fruição, que é tão importante. Mas o sindicato ele consegue pensar um pouco mais, porque ele consegue pensar na questão da leitura, do ato de ler, no alcance da leitura, da inclusão, da cidadania. Então, o sindicato está sempre aí envolvido com questões com as bibliotecas da cidade, está envolvido com as questões de tentar chegar à literatura que é produzida na nossa cidade nas escolas. O sindicato briga, por exemplo, com a UNB já há alguns anos, tentando que nas provas de vestibular nós tenhamos questões que sejam extraídas de obras de autores da cidade, como já acontece no Piauí, como já acontece no Rio Grande do Sul, como já acontece em vários estados, várias unidades da federação, como no Ceará. O sindicato ele também tem esse papel de prestação de serviço, não é? Então a gente tem feito parcerias com a população, por exemplo, com a Biblioteca Nacional, e durante um sábado, primeiro sábado de cada mês, nós temos de 8 a meio-dia programação na Biblioteca Nacional para a cidade, gratuita. E a gente propôs isso para a Secretaria de Cultura para usar bem aquele espaço e oportunizar não só aos moradores de Brasília, mas aos turistas ter um contato com a literatura da cidade. O sindicato atua em audiências públicas, ele é convidado a participar dessas questões. Então, o sindicato está sempre presente na Câmara dos Deputados, está presente na Câmara Legislativa, está presente no Senado, está presente no GDF. Então, a gente tem tido esse papel junto aos veículos de comunicação, levantando problemas, apontando soluções, fazendo pesquisas. Por exemplo, agora a gente vai publicar uma pesquisa com o levantamento das academias literárias do DF. A gente faz levantamento Também eu vou fazer agora publicar uma pesquisa sobre o levantamento da quantidade de lançamentos que vêm sendo feitos. A gente também fez um levantamento, isso já está publicado até no nosso site, no sindescritores.com, um levantamento, o nosso diretor jurídico levantou todas as leis que existem, né, que estão em vigor aí em relação ao livro e à leitura. A gente cobra a execução plena do plano do livro do DF, mas também ah, cobra no âmbito federal o, a retomada mais efetiva do Plano Nacional do Livro e da Leitura. Então a gente tem vários desafios. A leitura necessita desse trabalho. Então nosso trabalho é um trabalho que
que propicia de vez em quando a ida de autores. Eu faço isso, outros também já fizeram, como o Flávio Vieira, para dar esperança, dar uma luz para crianças, para jovens que estão cumprindo penas nas unidades de internação do DF. A gente agora está querendo executar um projeto para cegos. A nossa querida Cleide Soares, que é uma bibliotecária que também é escritora, que é membro do sindicato. A gente deve fazer uma ação para pessoas com deficiência visual, de repente até em parceria com a Academia Inclusiva, né? Com a nossa querida Dinora Couto Cansado, que é a presidente aqui, também é membro do sindicato. Então a gente faz parcerias, a gente propõe coisas, não só para os autores, mas para o livro e para a leitura. É um olhar mais abrangente, estratégico, e isso passa primeiro pela conscientização de quem escreve, passa pelo diálogo com os professores, que a gente já esteve no Simpro algumas vezes, diálogo com os professores, com os contadores de histórias, que são os mediadores, ou seja, um diálogo permanente com as cadeias produtiva, né? Quem escreve, né? Quem produz o livro, com editoras, né? Perdão, com quem escreve, com os autores, com os ilustradores, com quem produz o livro, né? Com quem cria, com, a, com as três cadeias do livro, que são a cadeia criativa, que são os criadores, né? Nós, escritores, os ilustradores, o pessoal que faz revisão, que faz capa, os designers, quem está na criação. Depois a cadeia produtiva, que é quem produz o livro, aí vem as editoras, né? As pessoas que distribuem o livro, as livrarias, as gráficas. E por último, a cadeia mediadora, que é quem faz com que o livro alcance as pessoas. E aí nós temos os contadores de histórias, os professores, os bibliotecários, os agentes de leitura. Então tem que ter esse olhar sobre o que envolve este objeto inanimado, mas que tem tanta ação dentro dos nossos sonhos e que muda nossas vidas e histórias. Então a gente tem que dialogar com as cadeias, a gente tem que dialogar com o escritor, lembrando do seu papel social como artista, como pensador do seu tempo, com a sua obra, quer seja ficção ou não ficção. Até porque, se você, muitos dizem, né, que se você quiser entender mais de história, além de um bom livro de história, vai ler um bom romance histórico, que é baseado em muitos estudos. E também dialogando com o governo, não é, fazendo essa ponte tão importante e necessária, atravessando os ofícios que ninguém quer atravessar, perdendo tempo em reuniões incansáveis e infinitas, com gestores que vão se revezando, porque a cada vez cai um, vem outro, cai um, vem outro, mas o sindicato tem que continuar de pé, atravessando nossos ofícios e fazendo com que essas questões não morram. A cada vez que a gente se cala ou deixa passar uma questão, todos perdemos como sociedade, porque o livro faz parte de todo esse trabalho. Foi notícia recente que a Biblioteca Demonstrativa de Brasília, fechada desde 2014, será reinaugurada no dia 20 de novembro de 2020, data em que se comemora os 50 anos da biblioteca. Qual foi o papel do Sindicato dos Escritores do DF nessa conquista para a sociedade? Olha, esse é um assunto muito interessante. Quando a biblioteca fechou, os artistas se juntaram, deram abraços e abraços na biblioteca, tudo muito importante, falaram com a imprensa fez seu trabalho. E, claro, não é, meu querido Gibson, a gente tem que admitir o seguinte: quem somos nós? Nós somos uma instituição da sociedade civil. Nós não conseguimos resolver a coisa, nós não temos a caneta, eu não tenho como eu, Sindicato dos Escritores, fazer com que essa biblioteca seja inaugurada quando eu quero. Agora, o que eu posso fazer é exercer o que me resta, que são a pressão que a gente pode fazer. Então, nós como sindicato estivemos
com todos os ministros e depois com o secretário, né? Tivemos com o seu Henrique, foi o último secretário que a gente conseguiu conversar, na Secretaria Especial de Cultura, que é o antigo Ministério da Cultura, mas sempre em diálogo com o Departamento do Livro, da Leitura e Bibliotecas do Ministério, hoje Secretaria Especial de Cultura, cobrando por várias e várias vezes a reabertura. Estive lá diversas vezes. Atravessamos vários e vários ofícios cobrando uma posição. Procuramos todos os deputados distritais que mandaram cartas e cartas pedindo explicações ao ministro da Cultura na época. Pressionamos deputados, senadores, para que fossem atrás disso. Procuramos, na época, a presidência da comissão do livro, que tinha uma comissão do livro lá no Congresso Nacional, para que pressionasse o ministro. E a gente vem fazendo isso sempre. Conseguimos, com o ministro Sérgio Saleitão, uma gravação em que ele tentou fazer a inauguração, não conseguiu. Depois a gente conseguiu isso também com o secretário Henrique, que também não conseguiu. Mas o fato é que o sistema público ele foi feito para funcionar. Ele tem diversos mecanismos de controle que o impelem a isso. Que independente de quem esteja sentado na cadeira, os processos vão continuar, né? Tem todo um arcabouço legal. Apesar de todos esses amparos jurídicos e legais para que as coisas aconteçam, a gente esbarra na prioridade. O que é prioritário? É muito simples, de certa forma, você criar problemas para estressar uma licitação, para que a licitação não aconteça por vários motivos técnicos e o que quer que valha. E aí, de repente, você faz um contrato com a empresa que ganha uma licitação para fazer a reforma, e aí, de repente, a empresa não dá conta, e aí todo aquele tempo foi pedido, tem que começar tudo de novo. Isso vem acontecendo com a biblioteca demonstrativa já há algum tempo. Por mais que esforços tenham sido envidados, um monte de problemas também em relação às prioridades foram enfrentadas, de todos os matizes. Mas eu, como presidente do sindicato, fiz questão de, a cada nova pessoa, a cada novo postulante, a cada novo gestor que ocupava a cadeira, eu ia lá lembrá-lo e trazer o histórico da biblioteca. Claro que os funcionários fariam isso, que é o papel deles, que lá estão os concursados, mas eu, como sociedade civil organizada, tinha que estar lá dizendo: olha, esta é a nossa biblioteca, e é isso que ela representa para nós, e vocês têm que fazer esse negócio andar, tem que abrir. Eu fui secretário de comunicação em Águas Lindas e lá eu vi um hospital grande, um bom hospital, que recebeu verba, que recebeu tudo e o hospital não era inaugurado. Se brincar, até hoje não foi inaugurado ainda. Porque apesar da verba, das coisas de controle de Ministério Público, de tudo, há a questão da prioridade. Há a questão de deixar para lá e passa um dia, e passa outro, e as coisas vão se arrastando. Então, nesse sentido é que eu acho que o sindicato teve um papel fundamental nessa história, porque ele não deixou que eles esquecessem. Sempre a gente procurou usando as vias certas. Além das reuniões, a gente também colocava os ofícios. E eu acho que isso faz com que a máquina continue funcionando, entra no SEI, que é o sistema onde você tem todos os processos funcionando, e a gente mantém essa memória ativa das coisas. E procura a imprensa, e a gente cutuca e cutuca, e graças a Deus a biblioteca vai estar prevista a inauguração, a reinauguração para o dia 20 de novembro. E estamos aqui rezando para que dê tudo certo. E com muito orgulho de termos participado dessa história, de fazermos parte disso, de não termos nos calado, não termos ficado omissos, de termos ido jogado o bom jogo, lutado a boa batalha, feita a nossa parte. Obrigado por uma coisa que é importante para toda a cidade. Então, apesar de reconhecermos todas as nossas limitações nesse processo, nós temos muito orgulho, estamos muito assim satisfeitos de ter e continuar travando essa batalha
pelo livro e pela leitura, e nesse caso pela nossa biblioteca demonstrativa, em homenagem a tudo que ela representa para nós e principalmente em homenagem à nossa querida e saudosa Maria da Conceição Moreira Salles, que foi a diretora, a bibliotecária diretora daquela biblioteca e que deu entrada o processo de reforma dessa biblioteca. Começa com a Conceição. Então, parabenizamos a Conceição por ter começado isso. Pena que ela não viveu tempo suficiente para ver a biblioteca reformada, mas a gente garantiu que aquilo que ela começou, a gente continuou lutando por isso, brigando para que acontecesse. Claro que todo o mérito é do serviço público, dos servidores, enfim, de todos que se envolveram nesse processo, mas a gente acredita que nós temos a nossa pontinha de participação nisso. Linhares, já estamos nos aproximando do fim da entrevista e eu aproveito para agradecer, em nome da radioletras.com, a sua participação, a sua importante participação. E eu costumo fazer esse pedido aos convidados. Deixe um recado para o público jovem sobre a importância da leitura e do livro. Eu agradeço, Gibson, a esse espaço que vocês da Rádio Letras nos concederam. Muito obrigado. E deixo o recado para que todos... Eu sou fruto da educação. Eu sou fruto do poder que os livros tiveram em minha vida. As palavras me mudaram. Permita você também que os livros possam mudar a sua vida. Que você se aventure, que você se entregue para esse caminho. A gente já tem tantas dificuldades que podem ser, de certa forma, diminuídas se a gente encarar o caminho da educação e da leitura. Que os livros possam ser os melhores companheiros. Os livros não vão substituir jamais as pessoas, mas podem acompanhar as pessoas e podem ser companheiros de bolso quando as pessoas não estiverem conosco. Os companheiros inseparáveis que não vão nos trair, não vão mentir, não vão falar mal da gente, vão ser sempre fiéis àquilo que eles se propuseram. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos em frente. Avante. Temos muito ainda a ler, a caminhar e a escrever novas histórias importantes na construção de um país melhor. Hoje conversamos com o escritor e jornalista Marcos Linhares. Quer ouvir essa entrevista novamente ou outros programas? Basta digitar a Rádio Letras, tudo junto, no YouTube. Acompanhe todos os dias, à 13h, a nossa programação no endereço radioletras.com. Eu, Gilbson Alencar, vou ficando por aqui. Um forte abraço literário. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.